Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e no vídeo de hoje eu vou falar aí pra vocês quais foram as séries que eu assisti pra treinar o meu inglês nesse ano de 2022. Então eu vou falar pra vocês aí as séries que eu assisti de novo e as séries que eu assisti pela primeira vez. Provavelmente daqui pra frente eu não vou assistir nenhuma série nova, então por isso que eu já tô gravando esse vídeo. Acredito que eu vou rever alguma série que eu vi esse ano, mas série nova provavelmente não vai ter, então é por isso que eu já tô me adiantando aqui e gravando esse vídeo aí das séries que eu vi ao longo do ano. E pessoal, antes de eu entrar aqui nas séries que eu assisti pra treinar o meu inglês esse ano, eu convido vocês também a fazerem esse balanço, olharem aí nas plataformas quais foram as séries que vocês assistiram e deixem aqui nos comentários, deixem também como indicação para os outros colegas, se a série foi boa, o que você achou da série, pode colocar aqui nos comentários também, que depois a gente vai olhando e vai pegando como indicação. Então é muito bom essa troca também. Pode colocar podcast, o canal no YouTube que você gosta de assistir, coisas que você gosta de consumir para treinar o seu listening aí, que te ajudaram a treinar o seu listening ao longo desse ano de 2022. Então coloca aí pra gente nos comentários que eu já vou começar a falar quais foram as séries que me ajudaram bastante esse ano. Então pessoal, eu já vou olhando aqui, eu vou falando pra vocês, vou falar um pouquinho a respeito de cada série. A lista não está em ordem porque eu simplesmente não lembro a ordem que eu assisti cada uma, mas eu vou falar aqui todas que eu vi. Algumas delas são baseadas em livro, então eu vou deixar o link dos livros aqui na descrição e vou falar pra vocês também onde eu assisti cada uma delas. Então pessoal, a primeira série que eu trouxe pra falar pra vocês é First Kill, da Netflix. É uma série que só tem primeira temporada, infelizmente foi cancelada e não vai ter a segunda temporada. E como era uma série sobre vampiros baseada em um conto da Via Schwab, e eu gosto muito da Via Schwab, eu fui assistir pra ver qual que era da série. Não foi uma série que me prendeu muito, não gostei tanto, mas ela serviu a um propósito porque a linguagem da série é mais simples, é mais fácil, então é tranquilo de entender se você quiser fazer o teste, quiser se arriscar, mas eu já aviso, infelizmente ela foi cancelada, não vai ter mais nenhuma temporada. E a próxima série que eu vou falar aqui pra vocês é The Time Traveler's Wife, que é A Mulher do Viajante no Tempo. Eu tenho o livro, eu li o livro tem uns 5 anos mais ou menos e eu amei esse livro. É sobre viagem no tempo, é outro tipo de história que eu gosto, eu amo história sobre viagem no tempo. Então tudo que tiver aí, gente, história sobre viagem no tempo, eu vou estar assistindo, eu vou estar lendo, então tá aqui. Eu li, tem uns 5 anos, gostei muito, eu tava gostando da adaptação da série aí pra TV, mas algumas coisas aconteceram aí que infelizmente fizeram a série ser cancelada. Então teve a questão de crítica aí, que a série não foi tão bem recebida, tinha algumas coisas em relação à adaptação que não ficaram tão boas, acredito eu, então acabou sendo cancelada. Mas, de novo, sobre a linguagem para treinar o inglês. Achei que foi bom, achei que foi um exercício muito bacana. E de novo, não é uma linguagem muito difícil. Se vocês quiserem testar aí com a primeira temporada, vai ajudar bastante, eu tenho certeza. Mesmo que seja ali, vou ver com legenda em inglês, ou vou ver sem legenda, enfim. Independente, tenho certeza que vai te ajudar a evoluir um pouquinho aí no seu inglês. A próxima série é uma sitcom, que é The Big Bang Theory, que é uma das poucas sitcoms que eu vi na vida. Não tinha muita paciência, mas eu vou contar pra vocês. Tem muitas vantagens nesse tipo de série, porque os episódios são curtíssimos, 20 minutos de episódio, é curtinho, então você vê assim sem nem perceber o tempo passando. E outra, a linguagem não é muito difícil, mas nesse caso aqui tem um porém, porque The Big Bang Theory tem muita coisa de ciência, física, enfim. Esse tipo de matéria que a gente acaba não tendo tanto interesse. Eu, pelo menos, não era minha área de interesse, nunca foi. Então, eu não entendo coisas específicas aí de física, química, biologia, desse tipo de assunto, nem em português. Então, lá na série, eu também não entenderia muito porque eu não tenho vocabulário o suficiente para isso. Então, nessas partes onde eles estavam falando aí de pesquisa, de ciências e afins, eu não entendia muito bem. Mas é algo que eu ficava tranquila porque eu sei que se eu ouvisse aquilo ali em português, obviamente eu entender as palavras que estavam sendo ditas, mas eu não ia conseguir juntar como um todo e entender aí do que a pessoa estava falando. Então, em português isso acontece, em inglês não é diferente, por não ser o vocabulário que eu tenho interesse. Então, muitas das vezes tem essas questões aí, né, pessoal? A gente não entender um determinado assunto, então é normal que a gente não tenha um vocabulário tão amplo a respeito daquele assunto, mas de resto, nas conversas do dia a dia, quando juntava o pessoal ali para conversar coisas normais, coisas simples,
tudo bem, eu tava entendendo. Então foi uma série assim que me ajudou bastante, porque eu consegui ver a série todinha. Eu vi todas as 12 temporadas. Então dá pra você perceber um pouquinho aí da melhora no seu inglês ao longo da série. E se você compara o que você entendia no primeiro episódio com o que você tá entendendo aí no último episódio da 12ª temporada, que foi até onde eu fui aí, terminei essa série. E eu não imaginava que eu fosse conseguir terminar, gente, eu juro pra vocês. Mas foi uma série aí muito bacaninha de assistir em termos de inglês e me ajudou bastante. Então eu super recomendo aí pra quem tem vontade de fazer esse treino, mesmo que o vocabulário você vá lutar aí em relação a esses aspectos. A linguagem do dia a dia vai ser simples, então com o tempo você vai ver alguma evolução. E pessoal, The Big Bang Theory tá na HBO Max, tá? E uma coisa que vocês me perguntam bastante, surge muita dúvida, tanto aqui quanto lá no Instagram, é a respeito aí de há quanto tempo eu vejo conteúdo em inglês, se eu vejo sem legenda, se eu vejo com legenda, como é que é o meu entendimento. Então, eu vejo conteúdos sem legenda há uns 2 anos e meio mais ou menos, que foi ali no início da etapa MAR lá no curso, que é a 3ª etapa do curso do Mairo, que eu comecei a ver conteúdos sem legenda. Eu comecei o processo de retirada da legenda e rapidamente eu tirei. Eu não quis continuar vendo conteúdos com legenda por muito tempo, então já tem esse tempo aí mais ou menos. E eu vejo quase tudo sem legenda hoje em dia. O que eu não vejo sem legenda? Por exemplo, House of the Dragon. Foi uma série que eu não vi sem legenda porque era a primeira vez que eu tava vendo a série. É uma série que tem uma linguagem mais difícil mesmo, um pouco mais difícil de entender. Muitos personagens, muitos sotaques. Então, por isso, por ser a primeira vez, por eu não querer perder nenhum detalhe, eu vi a série com legenda. Mas agora eu provavelmente vou revê-la sem as legendas, porque eu gosto de fazer esse exercício também. E é nesses casos que eu vejo alguma coisa com legenda, quando eu não quero perder os mínimos detalhes, porque hoje em dia o que eu entendo? Eu entendo a maior parte do que eu vejo. Claro que vai ficar alguma coisa ali pra trás, tem coisa que eu ainda não sei, tem umas palavras que eu ainda não aprendi, que eu ainda não tomei conhecimento delas, então pode ser que eu não entenda. Alguma coisa ali devido ao sotaque da pessoa também, pode ser que por causa disso eu não entenda. Então tem esses aspectos aí que impedem de vez em quando o meu entendimento, mas nada muito grave ao ponto de eu não conseguir entender o que está acontecendo no geral ali. Não que eu entenda pelo contexto, eu já consigo entender detalhes, entender as minúcias ali dos diálogos, né? Então meu entendimento tá nesse ponto. Algumas coisas que eu ainda não conheço me atrapalham, e tem a coisa aí do sotaque, que de vez em quando é difícil, os linking sounds, que às vezes pegam um pouquinho pra gente, mas nada muito grave. E agora uma série da Netflix, que é How to Get Away with Murder, que a gente tem dificuldade até de pronunciar o nome dessa série, mas é uma série assim, que também tem muito assunto do dia a dia, mas também tem muito assunto relacionado ao direito. Então, essas partes aí relacionadas ao direito, às leis e tudo mais, é um pouquinho mais difícil de entender, eu senti dificuldade de entender nisso, mas agora o resto, as coisas do dia a dia ali, as interações das pessoas, é fácil entender. E é uma série boa também, porque tem diferentes sotaques, assim como The Big Bang Theory, tem bastante personagem aí pra você treinar a questão do sotaque. Então essa questão aí de diversificação de sotaque, eu gosto bastante nas séries, eu acho que ajuda bastante quando você tá treinando o seu ouvido aí no inglês. Então, em relação a essa série, foi isso aí que eu não entendi muito bem, que foi a questão do direito, que é algo que não faz parte do meu dia a dia em português. Então, de novo, é algo que me deixou tranquila aí pra continuar vendo a série, sabendo que a maior parte do tempo eu estava entendendo ali a questão das interações também. Então, é uma série que eu recomendo sim, eu gostei bastante, assisti a série toda esse ano, né? É uma série que vinha sendo recomendada pra mim, mas eu nunca tinha pegado pra assistir. E esse ano eu consegui completar ela todinha e assistir todos os episódios. E agora mais uma série da Netflix aí, que é Virgin River. É uma série que esse ano eu só assisti a 4ª temporada, porque eu conheci essa série ano passado mesmo, eu vi as 3 primeiras temporadas, aí né gente, aquela coisa de esperar pra sair a próxima temporada, tive que passar por essa tortura, e aí eu vi a 4ª temporada esse ano. Não posso dizer que eu vi grande evolução aí em termos de ouvir o inglês, em termos do listening, porque foi uma
temporada só, a temporada curtinha, mas na época que eu assisti as 3 temporadas de uma vez, aí sim eu consegui perceber melhor. Ali do primeiro episódio até o último episódio que eu assisti, eu já via que tinha alguma melhora ali, eu já via que tinha contribuído pro meu listening, mas dessa vez foi uma temporada só, coisa rapidinha de assistir, então não teve muito esse aspecto aí de observar tanto a evolução. Então vamos finalizar aqui as séries da Netflix com Manifest, que é a série que eu estou vendo atualmente. Porém, é uma série que eu já tinha começado a assistir quando não era da Netflix. Porque tem uma história nessa série também, que quando chegou na 3ª temporada ali, ela foi cancelada e foi salva pela Netflix. Então é uma série que originalmente não era da Netflix, mas foi salva pela Netflix para ter uma 4ª temporada, para ter a finalização aí da série. Então o que acontece? Eu acredito que da primeira vez que eu comecei a assistir, eu assisti até a metade da 2ª temporada, mais ou menos. E agora eu voltei, e voltando, eu não peguei ali de onde eu tinha parado, até porque agora que eu descobri onde eu parei, né? Quando eu fui revendo ali, que eu vi os episódios que eu ainda não tinha assistido, aí eu percebi onde eu tinha parado. Então, da primeira vez que eu vi essa série, eu estava em um nível de inglês, porque eu acredito que já tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu vi essa série. E agora eu já estou em um outro nível de inglês, então eu consegui perceber, assim, que o meu entendimento melhorou bastante, gente. Porque essa série aí é uma série que tem um mistério muito grande em volta de alguns acontecimentos, que tem algumas coisas, algumas pistas, algumas dicas de coisas que vão acontecendo a todo episódio, que é algo que se você não estiver prestando tanta atenção, você acaba perdendo. E eu perdi muita coisa na primeira vez que eu assisti. E na primeira vez que eu assisti, eu já assisti sem legendas, porque eu tinha baixado a série, enfim. E agora, assistindo novamente sem as legendas, eu percebo que o meu inglês melhorou demais. E aí, né, gente, não só por causa de ver essa série, mas é um conjunto de tudo. É leitura, são todas as séries que eu já vi, os vídeos no YouTube, os podcasts. Tudo isso contribuiu para que eu conseguisse ver que, de fato, o meu inglês está mudando, está evoluindo, eu estou conseguindo ouvir melhor e eu consegui pegar muito melhor muitas coisas que acontecem dessa segunda vez agora do que quando eu vi pela primeira vez. Então foi muito bacana voltar e assistir essa série, reassistir essa série. E eu acredito que eu vou fazer isso com algumas séries que eu vi lá no início do mar. Que é o caso, por exemplo, de The Good Place, que eu indico pra vocês bastante aqui, mas eu nunca voltei pra assistir a série. E eu acho que reassistir vai me dar essa noção aí do quanto o meu inglês mudou de lá pra cá, que foi o que tá acontecendo agora com Manifest, que é uma série assim que eu gosto muito da premissa. E eu recomendo essa série pra você treinar o seu inglês? Sim, eu recomendo. Claro que tem essa questão aí dos mistérios, das pistas, mas também tem a linguagem do dia a dia aí, que dependendo do nível que você tá, você certamente vai entender. Vai ter coisa que vai ficar pra trás, sim, é normal, como eu falei pra vocês. Eu percebo aí a diferença da primeira pra segunda vez que eu estou assistindo, que muita coisa ficou pra trás. E isso é super normal, porque eu tenho certeza que agora mesmo, nessa vez que eu tô assistindo, algumas coisas estão ficando pra trás e eu não ligo com isso, porque eu sei que é através do ver, do ouvir ali a série mais e mais, é que o meu inglês vai evoluir. Então sim, eu recomendo. E não só porque o seu listening vai melhorar aí assistindo a série, mas eu particularmente, como eu falei pra vocês, gosto muito de séries que tem a ver com o tempo, que tem assuntos relacionados ao tempo. Essa série tem um pouco disso, então foi algo que me chamou a atenção na premissa dela aí. Gosto muito, acho muito bacana. Então, tanto pela questão aí do inglês, como por ser uma história muito boa, eu estou recomendando aí pra vocês. E agora, pessoal, vou encerrar com 2 gigantes da HBO, que é Game of Thrones e House of the Dragon. Vocês sabem que eu tenho Game of Thrones ali, eu já assisto Game of Thrones, eu comecei a assistir Game of Thrones, na verdade, quando a série estava estreando a 2ª temporada, então tem muito tempo. Na época, eu assisti com o áudio original, né, em inglês, e com as legendas em português. Porque naquela época, meu objetivo não era aprender inglês, eu não estava estudando inglês, então eu não utilizei a série com o objetivo de treinar o meu listening. Só que agora, esse ano, eu resolvi rever a série. E eu percebi a evolução?
percebi que o meu inglês está melhor sim, que eu consigo entender muito melhor em relação a outras séries que eu assisti e também percebi aquela melhora ali entre o primeiro episódio e o último episódio da última temporada, que sempre dá pra perceber ali que deu uma melhorada, deu uma mudada. Sempre que você faz um listening contínuo ali de uma série inteira, você vai conseguir perceber essa melhora. Então com Game of Thrones foi isso aí que eu percebi. E como eu falei, né, os livros ali eles não estão em inglês, porque na época não era meu objetivo, então eu não comprei os livros em inglês. Agora, House of the Dragon, que eu vi esse ano, eu resolvi comprar. Gente, olha a grossura desse livro, mas ele é muito bonito, é ilustrado. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição, quem tiver interesse aí em dar uma olhada. Mas eu já achei muito bonito, eu comecei a dar uma lida aqui e eu vi que ele começa muito antes da história que está sendo contada ali em House of the Dragon, então vai ser bom eu me inteirar. É em inglês, então essa versão aqui, como eu falei pra vocês, eu já comprei em inglês, eu já decidi comprar em inglês, porque agora eu dou conta de ler um livro desse aqui em inglês, antes eu não dava conta, então também tem essa questão. E aí pessoal, House of the Dragon foi uma série que eu assisti com legendas em inglês e com áudio original. E por que eu fiz isso se eu já tenho o costume de assistir tudo 100% em inglês, só com o áudio ali em inglês, sem legenda nem nada? Fiz porque eu queria entender todos os detalhes, eu não queria perder absolutamente nada. E mesmo com legenda teve algumas coisinhas ali que eu perdi, porém não prejudicou o meu entendimento como um todo ali, e eu acho que a legenda ajudou bastante aí nesse sentido, já que eu não queria perder muita coisa do que estava acontecendo, porque é uma história com muitas camadas, tem muitas tramas, muitos personagens, e a gente já tá acostumado com o que aconteceu em Game of Thrones, e por isso eu resolvi ver com legenda. E pessoal, da segunda vez que eu assisti Game of Thrones, eu não falei pra vocês, mas da segunda vez eu assisti sem nada, sem legenda nenhuma, só com áudio original mesmo, que é o que eu pretendo fazer com House of the Dragon também. Então, eu percebi evolução vendo House of the Dragon? Não posso dizer pra vocês, porque o que aconteceu? Os episódios eram lançados semanalmente, então eu via muita coisa ao longo da semana aí, então eu não posso atribuir que meu inglês tenha evoluído com esses 10 episódios, porque eu tava assistindo outras coisas ali entre esses episódios ao longo da semana. Mas agora eu vou pegar pra assistir tudo de uma vez. Para treinar o inglês? Não necessariamente. Agora sim eu vou assistir sem as legendas, mas não necessariamente porque eu quero treinar o meu inglês. Eu só quero rever ali tudo como um conjunto, como uma temporada que eu maratonei mesmo, porque de início ela não foi maratonada mesmo. Eu não vi os 10 episódios todos de uma vez assim, em curto período de tempo. Eu fui vendo aos poucos conforme era lançado, e agora eu vou ter a oportunidade de ver tudo de uma vez, totalmente em inglês, e provavelmente vai ser com essa série que eu vou encerrar meu ano aí. Então pessoal, essas foram as séries que eu assisti aí ao longo do ano de 2022 para ajudar no meu listening, para evolução do meu inglês. E se você gosta de estudar dessa forma, considere se tornar inscrito aqui do canal, porque aqui tem muito conteúdo a respeito de inserir o inglês no seu dia a dia e também sobre estudar usando as suas séries favoritas. E se você gostou do vídeo, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.